Se Deus é todo-poderoso, por que ele não põe fim ao mal que existe no mundo? Essa pergunta não tem uma resposta fácil. É uma pergunta difícil, tanto que existe uma área da teologia e da filosofia, inclusive, que se chama teodiceia. Teodiceia é a teoria ou o conjunto de argumentos, né, que procuram conciliar o fato de que Deus é bom, Deus existe, Deus é bom e Deus é todo-poderoso, e o mal existe no mundo. A palavra teodiceia são duas palavras que foram criadas é a junção de duas palavras gregas, né, que foram criadas por um filósofo alemão, que significam a justiça de Deus. Quer dizer, como explicar que há um Deus justo que permite a existência do mal no mundo, ou um Deus bom? É algo que aparentemente é contraditório, porque se Deus é todo-poderoso, por que ele já não põe fim ao mal no mundo? Não existe uma resposta fácil, por isso existem alguns assuntos que nós temos que nos aproximar com muita humildade, né? Saber que nós não temos resposta para tudo, não existe resposta para tudo, e nós temos que olhar para certos assuntos com muito temor, com muita humildade, mas com muita fé. As coisas que nós não entendemos não podem levar a que questionemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Esse é uma forma de nós... Há muitas questões que nós temos que nós não sabemos responder com precisão, né? E nós temos que olhar para essas questões com humildade, porque o mundo, às vezes, olha com grande arrogância para essa realidade da existência do mal e afronta a Deus, como se ofende a Deus, como se Deus fosse mal, Deus fosse injusto, né? Nós percebemos isso quando as pessoas sofrem, quando as pessoas enfrentam uma situação que ninguém consegue explicar. As pessoas olham para essa realidade com grande revolta, né? Principalmente aqueles que estão sofrendo diretamente, sentem uma grande revolta e se revoltam contra Deus, como se Deus fosse o responsável por todas as coisas erradas que existem no mundo. Mas não é assim. Na verdade, nós sabemos que este mundo não é o mundo de Deus. Este é o mundo que o homem criou. Este é um mundo que é a consequência do exercício da liberdade humana, não é a consequência do propósito, da plena realização da vontade de Deus. Este é o mundo dos homens. Os homens são maus, os homens são egoístas, e isso cria um ambiente, cria uma atmosfera, cria uma realidade em que o mal existe. E o mal não é uma coisa, o mal não é... É claro que nós sofremos eventos que são muito maus, mas o mal, a rigor, é a ausência do bem, né? Não existe algo assim que nós possamos dizer é o mal, mas o mal é a ausência de Deus, é a ausência do bem, é a ausência do que é bom. É isso que é o mal, não é uma substância que está ali em cima, né, sobre nós, mas é falta de alguma coisa, falta de bondade, falta de paz, falta de justiça. Isso que é o mal, é uma falta, o mal é uma ausência, e principalmente a ausência do bem, e o bem supremo é Deus. Né? Mas por que Deus não põe fim? Nós não sabemos com precisão, mas o que nós podemos especular é que um dos grandes fundamentos para Deus permitir a presença do mal no mundo é a própria misericórdia de Deus, porque se Deus for acabar com o mal, se Deus for destruir o mal, ele vai ter que destruir também muitas pessoas, porque os causadores, né, os principais, muitos de nós estamos praticando o mal, né? E se Deus quiser pôr fim a tudo isso, ele teria que pôr fim a muitos de nós. Para Deus exterminar o mal, ele não poderia exterminar com algo, porque o mal não é uma substância, eu já falei, o mal são atitudes, né? O mal decorre quase, nem sempre, mas quase sempre da liberdade humana, do mau uso da liberdade. O homem faz um uso errado da sua liberdade e com isso ele traz o mal. O mal é consequência, isso é muito interessante, né? Agostinho que diz isso, né? O mal é consequência de um bem. O mal, ele é consequência de um bem. Qual bem? A liberdade. A liberdade é um bem, né? Mas que como o homem usa essa liberdade de uma forma errada,
né, para se afastar de Deus, para quebrar a vontade de Deus, para quebrar a bondade de Deus, surge o mal. Né? Então, como é que Deus vai acabar com isso, já que não tem um material que seja o mal? Deus teria que acabar com a fonte do mal, Deus teria que acabar com a fonte da liberdade humana. Né? E vai chegar um tempo em que Deus vai estabelecer plenamente a sua vontade. Quando o homem usar a sua liberdade, existem muitos de nós que estamos tentando usar a nossa liberdade para nos aproximar mais de Deus, para compreender mais a Deus, para fazer a vontade de Deus. Deus vai reunir as pessoas, Deus vai reunir o povo que quer fazer a sua vontade, que usa a sua liberdade não para fazer o que quer e satisfazer todos os seus desejos, porque essa é a origem fundamental do mal. O homem querendo satisfazer os seus desejos egoístas a qualquer preço. Né? Mas Deus está separando um povo que por amor tem escolhido querer fazer a sua vontade e usar a liberdade para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala, né, que vai chegar um tempo em que o mal vai ser completamente exterminado, né? Vai chegar um fim nesse mundo. E Paulo fala, né, justamente quando ele faz referência a isso em Romanos 8, ele diz ali a partir do verso 18 o seguinte, vamos ler aqui juntos: considero que os nossos sofrimentos atuais, o que a gente sofre, o mal que a gente sofre, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma grande expectativa pela manifestação do mundo de Deus. O mundo que Deus criou, com o propósito que Deus criou, sem o mal, sem choro, sem lágrima. Né? Há uma grande expectativa, diz o apóstolo Paulo, e esse mundo vai vir, pois a natureza foi submetida à futilidade, diz a palavra de Deus. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quer dizer, a natureza hoje tem terremotos, tem maremoto, tem tsunami, tem câncer. Essa é a natureza porque ela está decadente. E essa decadência, diz a Bíblia, decorre do pecado. Há um decreto de julgamento, um decreto de punição sobre o pecado que cai sobre a terra, que cai sobre a natureza. Né? É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Sabemos que toda a natureza, diz aqui Romanos, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quer dizer, vai chegar um dia em que Deus vai fazer isso, vai acabar com o mal no mundo, mas pela sua misericórdia, né, pela sua compaixão, pela paciência que Ele tem conosco, Ele ainda não traz o seu juízo sobre a terra para que o maior número de pessoas ainda possa se arrepender e escapar desse julgamento final que vai pôr fim ao mal no mundo. Então, quando as pessoas perguntam por que Deus não põe o mal, não põe um fim ao mal no mundo, nós podemos responder: não põe fim por enquanto, mas Ele vai pôr, Ele vai fazer isso. E aqui diz em 2 Pedro 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém seja destruído, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus não põe um fim agora ao mal no mundo? Porque agora é o tempo da misericórdia de Deus e não do julgamento de Deus, não do juízo de Deus. Deus ainda não está derramando juízo sobre o mal. Nós estamos no tempo da misericórdia e por isso Deus não nos destrói e não destrói aqueles que ainda praticam o mal. Pense e creia.